Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Antes, já peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui e te registrar lá em kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link lá na KTO, tá certo? Bom, gente, o Internacional começou a preparação para o jogo de quarta-feira, decisão na Recopa Gaúcha contra a equipe do Brasil de Pelotas, jogo que o técnico Paulo Pezzolano e a direção do Inter já deixaram muito claro que vão colocar um time alternativo. Vai ser um time recheado de jogadores do time reserva e jogadores de base do Internacional. Então a gente pode ver alguns nomes que a gente viu, por exemplo, no Campeonato Gaúcho jogando essa partida, além de reservas hoje do time do técnico Paulo Pezzolano, que vai comandar a equipe reserva e principal até quarta. Quarta comanda um último treino do time titular aqui em Porto Alegre, que se prepara para a próxima rodada do Brasileirão no sábado contra o Curitiba lá no Paraná, no Couto Pereira, e viaja logo depois de carro para comandar o time lá no Bento Freitas nesse jogo de decisão da Recopa Gaúcha. A expectativa é de a gente ver nomes como Cleiton Sampaio, Juninho, Brian Aguirre, Ronaldo, Kaique, Tabata, mas não se descarta a possibilidade até do Alan Patrick, tá? Eu acho difícil essa possibilidade, mas ela não está 100% descartada, tá? Inclusive o Fabrício Falkowski do Correio do Povo trouxe uma informação hoje de que o Alan Patrick pode pintar nesse time da Recopa Gaúcha. Repito, eu acho difícil. Eu acho que jogadores como Alan Patrick, Borré, são hoje reservas, mas são jogadores importantes que entram constantemente em segundo tempo, enfim. Eu não sei se esses jogadores vão para Pelotas, tá? Não tô levando muita fé nisso, mas a possibilidade está aberta para esse jogo da quarta-feira, 8 da noite, lá em Pelotas, no Bento Freitas, tá? Avançando aqui, gente, quero trazer uma informação sobre Bernabé, que a gente tem falado muito da possibilidade de uma proposta do exterior pintar por ele. O Palmeiras voltou a demonstrar interesse e um dos empresários do Bernabé já está em Porto Alegre, tá? Ele chegou no final de semana, ali pela sexta-feira, sábado, acompanhou o jogo do último domingo no Beira-Rio, em que o Bernabé foi muito bem, fez o primeiro gol da vitória por 2-0 contra o Fluminense, né? O jogo de ontem no Beira-Rio, e ele esteve acompanhando a atividade e deve se reunir com a direção do Inter nesta semana. Vale a gente salientar aqui, eu até falei no vídeo da tarde, que a informação do Lucas Colar é de que o Inter não quer negociar jogadores na janela do meio do ano, e sim em dezembro. Não quer enfraquecer o seu grupo, quer trazer jogadores e no máximo fazer negociações de, quem sabe, ou uma proposta irrecusável de um valor muito alto que viesse, ou conseguir vender o jogador e liberar ele no final da temporada. Seria isso que estaria pensando nesse momento a direção do Internacional, tá? Então assim, pro Bernabé sair, é se pintar uma proposta irrecusável ou se pintar uma boa proposta que ele possa vender agora e liberar só no final da temporada. Mas o empresário dele já está em Porto Alegre. Na última semana a gente trouxe aqui, nos bastidores do Inter se fala de 9 milhões e meio, quem sabe até 10 de euros para negociar o Bernabé. Eu acho um valor difícil de se chegar. O Inter tem 80% desse jogador. Não acho que o mercado hoje esteja pagando isso para um jogador, por exemplo, que não está numa seleção. O Bernabé hoje não é um jogador de seleção argentina, por mais que a gente veja muitas qualidades nele, a importância dele para o Inter, eu acho difícil o mercado do exterior pagar esse valor pelo Bernabé. Mas o Inter tem que tentar. Tem que tentar, tá na posição de clube detentor dos direitos dele, tem que tentar o máximo valor, maior valor possível nesse caso. Um outro nome que também está sendo falado é o do Alex, tá? O Alex recebeu contatos informais de clubes do exterior nos últimos dias, inclusive clubes do futebol europeu. O Lucas Colar trouxe essa informação hoje, eu conversei com duas pessoas à tarde e eu vi que são clubes de terceira, quarta prateleira. Não são grandes clubes, evidentemente, até porque o Alex ainda está começando a mostrar o seu futebol no time principal do Inter. Mas sim, já existem interessados, clubes que estão monitorando a sua situação.
Então o Alex pode ser um nome, e a gente sabe, já falei aqui nesse início de ano, o Inter precisa atingir uma meta de 200 milhões de reais em vendas. Então, cara, qualquer venda consideravelmente importante, ela vai ter sua relevância, mesmo que seja um jogador importante como é o Alex, por exemplo, e eu digo da importância dele para os cofres do clube por enquanto, né? Porque dentro do time ele ainda não é o grande cara, mas tem qualidade, tem talento para isso, mas eu digo da importância dele como um ativo do clube. O Alex é um ativo importante do clube por ser um jovem oriundo das categorias de base e que tem prospecção e possibilidade de uma venda futura e por isso já tem clubes de olho nele, tá? Falando em Europa, a informação que vem da Itália é de que a Juventus de fato está negociando com o Alisson, goleiro que o Inter tem uma expectativa de nos próximos anos retornar à sua casa, retornar a Porto Alegre. Ele deve, e as pessoas próximas do Alisson falam isso, fazer o seu último contrato de Europa na carreira agora, tá? Fechando um ciclo muito bonito com o Liverpool, em que foi campeão de Liga dos Campeões da Europa, Premier League, Mundial de Clubes. O Alisson é um dos maiores goleiros e um dos maiores jogadores, nomes da história do Liverpool com certeza, e a Juventus está negociando com ele. E por que o Inter está interessado nisso? Não só por um retorno lá na frente do Alisson, mas pelo quesito financeiro, tá? O valor que está sendo falado lá em Turim, na Itália, que a Juventus está negociando com o Liverpool e que seria o interesse dos ingleses de receber pelo Alisson, é um valor de 18 milhões de euros, tá? Cerca de 107 milhões de reais. O Inter, como clube formador do Alisson, tá de olho. O Inter tem direito pelo mecanismo de solidariedade da FIFA para clubes formadores de jogadores, tem direito a 5% desse valor. Então o Inter pegaria nesse cenário cerca de 5 milhões de reais. Não parece um valor tão alto, mas vamos considerar aqui que o Alisson já tem mais de 30 anos, vai para o seu último contrato na Europa, a última possibilidade de respingar uma grana para o Inter. 5 milhões de reais não é de se desperdiçar, então o Inter está atento nessa negociação que deve girar em torno de 107 milhões de reais, 18 milhões de euros, e que o Inter vai ter direito a 5%, fechando por esse valor, ficariam 5 milhões de reais para os cofres do Inter. E para fechar, gente, uma informação importante, tá? De um jogador que está se destacando. O Mirassol não começou bem esse ano como foi no ano passado, mas tem um jogador que eu já vi e é bem interessante, que é o Alisson, jogador de ataque, que foi sondado pelo Inter recentemente. Ele já completou os 13 jogos, tá, no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele poderia vir, mas não poderia jogar o Brasileirão, só jogar uma Copa do Brasil, ou seja, não vai negociar com um cara que não pode jogar o Brasileirão, mas é um nome que o Inter estava de olho, quem sabe até para essa janela de segundo semestre. O jogador Alisson do Mirassol pertence ao Torpedo da Rússia, está emprestado ao Mirassol e era um jogador que despertava interesse do Inter. A informação até foi trazida pelo Caliel Dornelles da Band, mas no fim não vai ter negócio justamente por ter completado os 13 jogos, mas era um nome que o Inter estava de olho e estava demonstrando interesse. Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Grande beijo, um abraço e até a próxima.